histórias segurando um livro. Vocês aí são os meus alunos, eu aqui, e eu posso contar a história daqui segurando um livro e contar essa história com o livro? Ou eu preciso de conhecer essa história, decorar essa história ou aprender essa história e fazer o reconto? O que vocês acham? Como é o que funciona melhor, o que não funciona? Quando a história tiver imagem, é importante que eu mostre a imagem ou eu não mostre essa imagem, eu conto essa história e deixo a criança criar e imaginar os personagens e a temática? O que vocês acham? Como é que isso funciona? Quem é que conta história aqui, que já contou história usando livro? E funcionou? Funciona. Funciona? Independente de qualquer coisa, você tem que saber a história. Contando ela no livro, ou você fazendo só o reconto, você tem que ler a história. Entendeu? Você tem que se familiarizar com a história. Eu posso contar essa história, pegar um livro, hoje é o dia da história na minha sala. Cara, eu vou passar na biblioteca e pegar um livro, essa biblioteca para me orientar lá, a bibliotecária para me orientar qual livro que fica mais propício para a minha turma, e eu vou pegar esse livro e levar. Funciona? O que a amiga falou é exatamente isso. Funcionar, funciona. Mas se você pegar um livro que você não conhece, você pegar um livro de última hora e levar para a turma, você corre o risco de você contar essa história e ninguém prestar atenção. Porque você também não vai saber o que fazer com aquele livro na mão para contar a história e prender a atenção das crianças. Você então, tem que gostar, né? Então a história, aquilo que eu falei na semana passada, primeiro ela tem que falar com a gente, é a história que nos escolhe. Neide, vai lá, me conta o pessoal. Olha, conta essa história. E eu crio uma forma de contar essa história. Neide, eu não sei contar história, eu não tenho jeito, eu fico sem graça. Então eu gosto de contar com o livro porque eu fico mais segura. E a gente pode fazer isso? A gente pode fazer. Eu só não aconselho a que seja toda história sua contada com livro. Então, a gente precisa de criar ferramentas, dinâmicas diferentes para contar a história e não ser sempre da mesma forma. Então, olha só, eu vou contar a história para vocês. Filha, vem cá, filha, vai levar para sua avó. A sua avó tá doente, leva para sua avó um pouquinho de doce, de bolo, uma cesta de algo para sua avó. A menina chegou toda contente. Eu vou levar doces para a vovozinha. Ai, que bom! E a mãe disse: filha, cuidado, tome muito cuidado, porque, você sabe, não saia da estrada, não pegue nenhum atalho, é muito perigoso aqui na floresta. Vá direitinho, direto para casa da vovó. A menina escutou? Não. Nada. Ai, a menina saiu toda distraída. Sei lá. Lá fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. De repente, aquilo que a mãe temia realmente apareceu. O lobo mau veio de frente para a menina e disse: onde é que você vai? Ai, lobo, eu vou levar esses docinhos para a vovozinha. Deixa de ser boba. Se você for por aqui, você chega muito mais rápido, bobona. Por aqui por onde? Corta o caminho aqui e é muito mais rápido. A menina nem prestou atenção no que a mãe disse nem nada. E foi pelo caminho que o lobo disse.
Claro que o lobo mostrou para ela o caminho mais longe. Ele então correu, correu, chegou primeiro na casa da vovó. Fez o quê? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garota chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha esse nome porque sempre usava uma linda capa vermelha feita por sua querida avó. Um dia ela foi levar doces para a vovó, que morava no meio da floresta. Mas antes de sair de casa, a mãe alertou a Chapeuzinho. Filha, tome cuidado, vá direto no caminho e não pare para colher flores. A garota esqueceu-se das recomendações da sua mãe, contou a ele aonde estava indo. Quem? Ao lobo mau. Esse lobo é terrível. Correu para a casa da vovó antes de Chapeuzinho e quando ia a vovó, o lobo então chegou à casa da vovó e antes que Chapeuzinho, e quando ele ia devorar, a menina bateu a porta. Aí rapidamente escondeu a velhinha no guarda-roupa e ficou no seu lugar para enganar a menina. Quando entrou no quarto, a menina estranhou as feições da avó e exclamou: vovó, que olhos grandes você tem! São para te enxergar melhor, netinha! E que boca enorme você tem, vovó! É para te comer melhor! O lobo avançou sobre a menina, que conseguiu fugir e pedir ajuda. Chapeuzinho Vermelho teve sorte, pois o caçador, que estava na floresta, ouviu seus gritos e espantou o lobo, que não voltou nunca mais. E depois de encontrar a vovó, eles puderam comer os doces que Chapeuzinho havia levado. A criança obediente evita se meter em problemas. Por que eu escolhi essa história? Essa história eu escolhi porque ela é bem reduzida e ela é feita para os bem pequenininhos. E aí ela dá uma enxugada na história do lobo engolindo a vovó, na história do então ela dá aquela reduzida. Por quê? Porque a criança... Olha ali, gente! A minha amiga chegou! Olha! Peço perdão pelo meu atraso. Olá, Chapeuzinho, tudo bom? Eu sou a Luciana. E vocês sabem a história que eu vou contar hoje? Que linda, Luciana, que história! Quem adivinha qual é a minha história? Com essa capa eu não sei. Vocês sabem? Quem aí chuta qual é a minha história? Será que é aquela menina? A do Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho? Não. A minha história não é da Chapeuzinho Vermelho. A minha história é da Tiarinha Vermelha. É a Tiarinha Vermelha e o povo mau. Verdade? Era uma vez uma menina tão linda, a pele dela era bem negra, assim como o céu à noite. O nome dela era Tiarinha. Na verdade, esse era um apelido, porque ela tinha os cabelos mais crespos deste mundo, lindos e cheios, e ela amava usar uma tiarinha vermelha para poder deixá-los ainda mais realçados. Então, a cor favorita dela, com certeza, era o vermelho. A tiarinha era muito amada pela sua família e se sentia amada, o que era mais importante. Ela amava fazer trancinhas no cabelo cacheado dela. Quando era ainda pequenininha, a mamãe fazia pequenos birotes e a amarrava com liguinhas da cor da bandeira da África. Ela sabia toda a história do povo africano, porque o seu pai
fazia questão de contar essa história para ela. E ela tinha muito orgulho de onde veio a sua cor, os seus traços, o seu cabelo. E ela gostava de contar isso para as outras pessoas. Sobre as cores da bandeira, alguém sabe quais cores são essas? Alguém aqui lembra as cores que representam a África? O amarelo. E o pai dela falava. O amarelo, tiarinha, representa porque a África é um continente muito rico em minerais, pedras preciosas, ouro. Quem o explorou e sabe disso vai poder te dizer a verdade. E por isso, o nosso continente foi muito explorado, não somente pelas pessoas que lá moravam, mas também foi explorado de forma que desmataram, cavaram, destruíram várias coisas para que se pudessem tirar as riquezas. E uma outra cor que representa a África? Vermelho. Sabe por que o vermelho representa a África? Por causa das pessoas que deram seu sangue para trabalhar em outras nações, para transformar, assim como a nossa nação brasileira, num país rico, produtivo. Foram eles que chegaram aqui e botaram a mão na massa, porque os europeus só sabiam mandar. Outra cor também muito importante era o verde. O verde representa a fauna e a flora africana. Alguém aí já viu um elefante, uma girafa e um leão? A gente já viu no zoológico, mas aqui no nosso país, Brasil, a gente não encontra eles por aí passeando nas florestas, porque eles são animais africanos. E os que tem aqui, que a gente conhece e vê no zoológico, foram trazidos de lá. Ou pelo menos o seu papai e a sua mamãe foram trazidos e aqui eles nasceram. Mas a origem deles é africana. E a última cor que falta é a cor preta. Porque, infelizmente, tiarinha, muitos negros tiveram que perder a sua vida pelo jeito que eles eram maltratados quando chegaram aqui. Verdade, eles foram escravizados. Vocês sabem o que é isso? É quando alguém prende vocês, bota vocês para trabalhar sem dar nem um tostãozinho, deixa vocês sem comer, sem se divertir. Olha que coisa mais triste. Mas a tiarinha não ficava triste por isso não, porque ela era uma menina guerreira. Desde cedo ela aprendeu que tudo que ela fazia e tudo que ela era mágico e que de onde ela veio tinha muita história para contar. Um belo dia ela acordou, era o dia do seu aniversário de 10 anos. E aí na hora ela ligou para a vovozinha. Alô, vovozinha, hoje é meu aniversário. Eu queria muito que a senhora fizesse aquelas trancinhas no meu cabelo. E a vovó disse para ela, claro, minha netinha, pode vir até a minha casa, eu faço com o maior prazer. Então, a tiarinha se arrumou. É lógico que colocou uma roupa vermelha. Com a sua tiarinha, lá foi ela para a casa da vovozinha. Só um detalhe, a casa da vovozinha não era na floresta, era na cidade. Pela cidade afora eu vou bem contente fazer minhas tranças lá na vovozinha. Ela mora longe, o caminho eu acerto, mas o povo mau sempre está por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, com minhas trancinhas estarei contente. E lá foi a tiarinha, já quase chegando perto da casa da vovozinha.
ela avistou as casas onde moravam o povo mau. Ai, ela pensou, eu vou ter que passar por tudo isso novamente. Já começou a imaginar o que seria que o povo mau iria falar. Mas vocês acham que ela deixou barato? Ela também fez uma musiquinha para o povo mau. Eu sou um povo mau, povo mau, povo mau. Eu trato as pessoas de forma normal. Hoje à tarde vai ter festança, pois a tiarinha está na vizinhança. Mas dito e feito, foi a tiarinha botar o pé na rua da vovó e o povo mal começou. Nossa, tiarinha, pra que essa pele tão escurinha? E a tiarinha, com toda a paciência, respondia: minha pele é escura por causa da melanina. Você sabia que os povos africanos, lá no continente, tinham e produziam muita melanina para se proteger dos raios ultravioletas do sol? Porque a África é um continente muito quente. O sol lá é de rachar. Por isso, a minha pele é assim, linda, lustrosa, e eu, provavelmente, não preciso me preocupar muito com os raios ultravioletas do sol. Ah, mas o povo mal não deixava barato. E eles eram covardes. Acho que eles iam para fora para falar da tiarinha? De dentro de casa mesmo. Pela janela eles jogavam um insulto. E aí o segundo falou: nossa, tiarinha, pra que esse nariz tão largo? A tiarinha novamente com paciência respondeu: eu quero dizer que lá no continente europeu, onde os brancos vivem, o continente é frio, gelado, e por isso eles precisam ter um nariz afinadinho, porque senão, se o ar passar bem à vontade, ele vai chegar e congelar o pulmão. Já na África não, é calor, o nosso nariz pode ficar relaxado, respirar como ele quiser. Não precisa ser apertadinho para esquentar o ar. Ah, mas o povo não descansava. Nossa, tiarinha, tá nervosa? Pra que esse seu cabelo tão crespo? Aí, eu não tô nervosa não, mas já eu vou ficar. O meu cabelo crespo é porque na África é tão quente que o ar precisa passar entre nós para nos refrescar. O cabelo liso, ele escorre e aquece minha cabeça. E o crespo deixa o ar passar, ele é aerado. E mesmo a tiarinha respondendo, com todas essas explicações, o povo não deixava ela em paz. E por fim soltaram: ah, tiarinha, pra que essa língua tão grande? Aí ela saiu do céu. A minha língua é grande mesmo, sabe por quê? Pra eu poder me defender de gente mal como vocês, que vive fazendo bullying, falando mal da minha raça, do meu povo, sendo que eu sou igualzinha a vocês. Fura o dedo pra ver, o sangue é da mesma cor. E ela falou brava, entrou na casa da vovó e o povo mal então silenciou. Quando passou o tempo, ela saiu. Mas o povo mal a esperava, já querendo falar mal das suas trancinhas. Mas eles não tiveram a menor chance. Ela saiu tão linda, tão feliz de lá, e balançava suas tranças no ar. Tchau, vovozinha, até mais tarde. A gente se encontra na minha festinha. Dito e feito, chegou ela em casa, se arrumou. Estava tão feliz. O pai dela fez uma festa estilo black music. Tinha todas as coisas muito legais que uma festa black music tem. Tinham músicas black,
concurso de penteados black e muitas coisas gostosas para comer. Adivinha só, o povo mau foi convidado. Foi, a vovó fez questão de chamar para que eles pudessem ver que a tiarinha, do jeito que ela era tão amada que talvez nem eles fossem amados assim. E o tanto que ela trazia beleza em seu coração. Enfim, essa é a história. Tiarinha Vermelha e o Povo Mau. Quem escreveu foi Marcos Reis. Marcos Reis é um autor que também é professor da Secretaria de Educação. Obrigada pela história, obrigada por compartilhar conosco, viu? Mesmo uma história conhecida como Chapeuzinho Vermelho, se você for contar usando o livro, é importante que você conheça a história. Para que você pare de vez em quando, para que você olhe para o seu aluno, para que você tenha palavras que chamem a atenção dele, palavras suaves e às vezes, e o lobo mau pulou. Quem estiver dormindo, acorda. E a capa é para chamar a atenção mesmo. Então, se você não estiver com nada, você coloca uma capa, pode ser só um chapeuzinho vermelho, pode ser só um lenço vermelho, alguma coisa assim para chamar a atenção. Algumas professoras dizem que gostam de contar e mostrar. Eu gosto de contar e deixar para mostrar no final. Porque senão, se você tiver um grupo maior, a não ser que você tenha um grupo pequeno. Tia, não vi não, tia levou do livro, tia, não vi, mostra, não sei o quê. Aí você fica doidinho com esse menino e ele mostra, não sei o quê. Então você fala, olha, assim que terminar, vou passar todas as páginas para vocês olharem os desenhos, tá certo? E o que a gente faz com aquele aluno que você começa a contar bem empolgada a história e ele para ali e fala, tia, a minha mãe, ela falou que a gente não pode andar na floresta, porque senão é perigoso. Aí quando um fala, o outro também... meu cachorro também. Meu cachorro, minha mãe disse que quando eu for passear com ele, você está contando a história. O que você faz? Quando o aluno te chama a atenção no meio da história e fala algo que não tem nada a ver com a história. Você para? Não. Eu coloco que ele está falando assim, mais ou menos. E agora, então você espera um pouquinho, depois nós vamos, tento, tipo assim, fazer um ajuste. A criança que está chamando a atenção, ela quer ser vista. Se você deixar, ela vai ficar falando. Dê um minutinho de atenção para ela, mas não responda e nem deixa ela prolongar. Tenho certeza que a sua história é maravilhosa. Assim que a gente terminar, você vai poder contar a sua história. E continua, sem perder. E aí se o outro falar, daqui a pouco. Porque se você chamar a atenção ou você parar... Guarda, menina, tá aqui. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garagem. Você continua assim, eu não consigo contar a história, não é? Ela tinha esse nome porque ela sempre usava uma linda capa. Samuel! Eu não posso contar a história que você começa, Samuel. Um dia ela foi levar doces para a avó. Você não vai pro intervalo, você já sabe que vai ficar na sala, né? Eu não consigo terminar a história. Meu Deus, a hora que você termina de contar a história, nem você sabe a história. O menino não sabe nada. Que parte você gostou, menino? De quê? Você chama as turminhas que é desse jeitinho. Tia, de quê? Que eu não sei o que você está falando. Então, se a gente se perde... Mas a turminha que é desse jeito. Aí você tem que... Por isso aqui, Neide, tem turma que realmente não fica. Mas, gente, existe toda uma estratégia. Deixa eu te falar. Criança, presta atenção e escuta uma história... 1 minuto por idade. É essa a base que a gente tem. Se o menino tem 3 anos, ele vai escutar histórias no máximo 5 minutos. Depois disso, ele desligou o que é da criança. Depois disso, ela pode até ficar ali, coitada, mas ela não tá nem aí o que você tá falando. Ele está assim, você tá contando, ele tá assim, ó. Enzo, Enzo, a história, Enzo. Ele só vai escutar 3, 4 minutos, se for pequenininho. Os maiores, criança de 8 minutos, 9, os maiores, eles já sabem, e se a história for bacana, eles ficam 15 minutos. A professora, é Luciana? A Luciana contou uma história que mais longa. Essa história dela, a criança, por exemplo, trabalhou com questões raciais, trabalhou o livro, ela vai prestar atenção na história. A Luciana veio vestida, ela foi colocando os lacinhos, e tudo isso chamou a atenção da criança para a história.
Então a criança, ela vai ficar prestando atenção. Eu já contei história de 15, 20 minutos e os meninos ficarem presos me ouvindo. Mas eu preciso de saber o que eu estou contando. É de interesse da criança? Eu sei chamar essa atenção dessa criança? Então, gente, o livro pode sim ser usado, é um aliado bem bacana. Tem histórias que eu, por exemplo, eu não consigo decorar histórias rimadas. Então, porque a história rimada ela tem que ser exatamente no texto, por causa da palavra e tal. Eu tenho dificuldade, o que eu faço? Eu leio a história, entendo ela, faço aquela história ficar gravada dentro de mim como eu quero entender a história, e aí eu leio. Porque se eu precisar me soltar um pouquinho do livro, eu estou segura. Né? Eu não fico presa ali e a história sem sentido. Não ler o livro faz a gente ficar assim. Assim o lobo chegou à casa da vovó antes de Chapeuzinho. E quando ia devorá-la, porque às vezes a palavra é uma palavra longa, você não sabe se deve falar para as crianças vão entender. E aí você às vezes fica preso naquela palavra, pausa. Então ler faz você trocar palavras se preciso, faz você adaptar palavras se for necessário para a idade da criança. Tá? Então eu trouxe essa e comecei a contar uma bem conhecida, para você entender que mesmo as conhecidas você pode levar e não tem problema nenhum. E vai ficar interessante. Neide, mas Chapeuzinho todo mundo já conhece. Hoje eu estou preparada para contar Chapeuzinho. Amanhã eu vou para uma escola até o 5º ano e vou contar a história lá. E vou contar essa história. Depois eu conto para vocês como é que foi. Se os meninos se interessaram, porque já conheciam, porque essa história é muito conhecida, eu creio que eles vão gostar. Sofia e as Gavetinhas. Silene Maria Silva foi quem escreveu essa história. Eu sou Sofia. Tenho muitas gavetinhas dentro de mim, em um cantinho que se chama coração. Quando meus pais brigam, fico em desespero. Entro logo na gaveta do medo. Quando a noite chega e faço xixi na cama, me escondo na gaveta da vergonha. Quando me batem, desprezando meus sentimentos, adentro na gaveta da coragem para suportar este momento. Quando desferem gritos e palavrões, ferindo minhas emoções, fico trancadinha na gaveta da incompreensão. Quando apenas eu tenho que calar, me encontro na menor gaveta, a do isolamento. Ah, quando brincam comigo, mesmo por um curto tempo, vou voando para a gaveta da alegria e do encantamento. Mas há uma gaveta que é minha predileta, diferente das outras, e não tem chaves. Como sou esperta, sei bem quando ela está aberta. Nela, não me escondo, me sinto segura. Há abraços, carinho e doçura. Nessa hora, sei que estou na melhor gavetinha, a do amor. E você? Você também tem gavetinhas? Essa história eu trouxe para mostrar para vocês o contar história com gravuras. Pode ser assim quando a turma é grande. E como eu falei, quando a turma é muito pequenininha, turma grande não, turma com os meninos maiores. A história, tá vendo? É uma história que tem gravuras grandes, que não vai impedir que quem esteja lá atrás veja. O texto é curto, mas é um texto com rima. E aí é difícil para você decorar e sair do jeito que ela quer. Às vezes você tira a rima e conta. Também, não tem problema nenhum. Mas quando você quer dar essa graça para a história, ela é bem rimada. E eu acho esse livro tão lindo. Ele é tão bem produzido, tão bem feito. Essa menina de Goiânia, ela trabalhou com os meninos também em situações de fragilidade, com questões de rua e tudo. E aí ela fez esse livro e ela autorizou que a gente mostrasse aqui. Você vê que não é todo livro que eu trago. A gente tem uma briga com editores, com autores, com a questão dos direitos autorais.
Vocês em sala de aula não tem problema nenhum. Vocês podem ir lá e podem contar. Mas eu que estou aqui, e esse curso vai rodar por aí, então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou mostrar e com o que eu vou contar. Tem autores, por exemplo, que detestam e proíbem mesmo você contar a história, folha por folha, em vídeo para poder rodar. Então já vi gente que tem histórias gravadas, né, em YouTube e tal, e tem que tirar. Porque você passa, então você está infringindo os direitos autorais. Então eu não faço isso. Então na sala de aula não tem problema nenhum, mas essa menina ela me deu autorização. É por isso que a gente está mostrando aqui o trabalho dela, que é lindo, e a história também, que é tão... mais ou menos a história que a amiga contou ali agora, falando sobre as questões de fragilidade, raciais, as crianças de rua e tudo mais, tá certo? Então tá certo, eu vou contar mais uma história para poder a gente partir para a produção e dar tempo da gente fazer a nossa produção de hoje, porque primeiro a gente vai usar uma dobradurazinha, e aí a gente vai fazer aqui a dobradura, e aí depois eu vou mostrar para vocês como é que caminha lá para vocês fazerem a montagem dela lá nas carteiras, tá certo? Era uma vez um ratinho. O ratinho estava tranquilo na casa da fazenda, quando ele reparou que o fazendeiro e a sua esposa chegaram com um embrulho maravilhoso. Ai, o ratinho ficou todo animado. Já sei, deve ser um queijo maravilhoso. Ele ficou muito, muito, muito angustiado quando ele percebeu que o que ele achava que era comida era, na verdade, uma ratoeira. Uma ratoeira! O ratinho se desesperou. Ele então saiu correndo de dentro da casa e foi direto pro galinheiro. Ai, Dona Galinha! Dona Galinha, a senhora não sabe o que está acontecendo? Uma ratoeira! Tem uma ratoeira lá dentro da casa! E o que eu tenho a ver com isso? A galinha disse pra ele: nem posso te ajudar. O ratinho, sem saber o que fazer, correu então para o chiqueiro. Seu porco, você não sabe, seu porco! Uma ratoeira dentro da casa. Uma ratoeira! O porco disse: Que pena! Eu vou rezar pelo senhor. É tudo que eu posso fazer. O que mais eu posso fazer para ajudar o senhor? Uma ratoeira, diz nada comigo. Coitado, o que mais fazer? Mas ele pensou: a Dona Vaca há de me ajudar. Dona Vaca, vou contar pra senhora. Dentro da casa tem uma ratoeira. Dentro da casa! A vaca olhou pra ele e disse: Mé! Olha o meu tamanho, ratinho. Que problema eu tenho? Olha só, essa ratoeira vai me fazer algum mal. Coitado do ratinho, desesperado, ele pensou: eu vou ter que resolver esse problema sozinho. Foi pra dentro e ficou ali pensando o que fazer. A noite chegou, ouviu-se um grande barulho dentro da casa. A esposa do fazendeiro correu com a luz apagada, sem ver direito o que era, e ela correu para a ratoeira para ver se tinha desarmado e pego um ratinho. Ela chegou e se aproximou. A ratoeira tinha pego uma cobra pela cauda. A cobra então mordeu aquela mulher. E a mulher adoeceu. Todo mundo sabe, né, gente? Que quando a gente tem febre, fica doente e tá ali passando mal, faz o quê? Uma canja. E a galinha foi-se pra panela, desesperada. A mulher não melhorou, não. A mulher acabou tendo que ir pro hospital. Ficou lá uns dias, internada, e vieram algumas pessoas para saber, foram ficando ali hospedados e tal, saber da mulher, e a mulher lá, ruim, quer dizer, para alimentar aquelas pessoas todas que estavam chegando, adivinha quem foi? O porco!
carninha de porco assado é uma delícia, com mandioca, né não? E o porco foi embora. É. E aí, vocês não adivinham que a mulher morre? A mulher morreu. E foi gente que veio ó, de toda a redondeza pro funeral, o enterro da mulher. Muita gente tem que ter o quê? Muita carne. Quem morre? Né. Aquela que diz que não ia acontecer nada com ela. E a vaca então vira churrasco. Olha, o problema é de todo mundo. Eu quero dizer pra você que quando tiver uma ratoeira dentro da casa, todo mundo deve se preocupar. Porque o que é problema de um é problema de todos. E essa é a ratoeira, fábula de Esopo. A galinha... Eu fiz a galinha e fiz mais um, se vocês conseguirem fazer 2. E fiz a ideia é para que vocês possam fazer todos, ou alguns, ou um ou outro. A dona Vaca, que achou que era muito grande, que a ratoeira não teria problema nenhum com ela, né? Quantas vezes na escola eu tenho um problema com um aluno, e eu chego para minha colega e digo, colega, não sei o que eu faço com aquele menino. Ô, minha filha, é difícil mesmo, né? Quem sabe o ano que vem você não pega uma turma melhor, porque ela acha que o problema não é dela. Não é assim? Mas aquilo que é problema de uma, pode ter certeza que é problema da outra.